fundo de reserva, fundo de caixa, quais são as diferenças e quem paga, o inquilino ou o proprietário do imóvel? Esse é o nosso Conadcast. Eu sou Jéssica Ono, sejam todos bem-vindos. Então, é uma dúvida recorrente de condôminos, proprietários, inquilinos, quem que é responsável pelas despesas do condomínio. E isso está discriminado na lei do inquilinato, a lei 8.245, artigo 22 e artigo 23, que dispõe ali quais são as obrigações do proprietário e do inquilino em relação às despesas do condomínio. Ali existe um rol de despesas, esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, até porque não tem como discriminar todas as despesas de um condomínio em alguns artigos ali da lei, né. Então ele, de forma exemplificativa, ele dispõe ali que as despesas ordinárias, que são as despesas recorrentes do condomínio, são de responsabilidades do inquilino, que é para manter o condomínio em funcionamento, né. E existem algumas despesas ordinárias que a periodicidade dela, ela é maior, né, a exemplo do seguro obrigatório. O seguro obrigatório, ele é uma vez no ano que você tem que fazer essa despesa, né, mas é uma despesa ordinária, porque ela se repete todo ano. Da mesma forma, a renovação do AVCB, né, o auto vistoria do Corpo de Bombeiro. Geralmente, a cada 5 anos, você tem que renovar, pagar algumas taxas para o Estado, né. Então isso também é despesa ordinária do inquilino, né. O que gera mais dúvidas são algumas manutenções que não possuem uma periodicidade regular, né. A exemplo de uma peça de um elevador. A peça do elevador queima e quem que paga? O proprietário ou o inquilino? Aí que depende de uma interpretação, depende da análise de cada caso, né. O pessoal às vezes busca a orientação na gente achando que a gente tem uma resposta pronta, né, e condomínio, na maioria das vezes não é preto e branco, né, a gente está falando mais de 50 tons de cinza, né, pode ter várias respostas, de acordo com a interpretação. A exemplo da peça de elevador, a gente está falando de uma peça que às vezes tem uma durabilidade aí, uma vida útil de 8 anos, né, e o inquilino que está no imóvel, está no condomínio ali há 8 anos, é justo ele pagar a reposição dessa peça, né, que às vezes é um valor mais vultoso. Por quê? Porque ele contribuiu para o desgaste daquela peça. E agora o inquilino que está ali há apenas 2 meses, né, é uma manutenção, porque a peça já existiu, o elevador já existia, já estava lá quando ele alugou o imóvel e, a reposição da peça cai ali numa despesa de manutenção do bem que ele locou, né. Mas não é razoável o inquilino que contribuiu tão pouco para o desgaste dessa peça estar arcando com esse valor mais vultoso, né. Mas, dependendo do caso, se for um inquilino que já está lá há muito tempo, aí sim, a orientação seria para que ele custeasse aquela despesa. Então, dessa forma, a gente ressalta a importância da criação desse fundo de caixa, né? Porque o fundo de caixa, o inquilino ele contribui porque ele é destinado para pagamento das despesas ordinárias do condomínio. E às vezes não é aquela despesa que é mensal, né? Como você disse, um reparo de uma peça de um elevador que ela foi desgastada pelo uso e pelo tempo, né? Correto. Então, por exemplo, quando a gente fala de fundo de caixa, o inquilino contribui. E quando a gente fala de fundo de reserva, como que funciona isso? É, isso a questão dos fundos, até as convenções de condomínio, geralmente elas colocam coloca a nomenclatura que o condomínio terá o fundo de reserva na ordem de 10% das despesas e que isso será rateado, cobrado mensalmente, né, para constituir o fundo de reserva, dando a entender que fundo de reserva, via de regra, para uma melhoria do condomínio, alguma coisa assim. Porém, não é raro isso, a própria convenção coloca a nomenclatura fundo de reserva, porém coloca que é para custeio de despesas não previstas, de manutenções de grande monta. Ele coloca a nomenclatura de um fundo de reserva, mas coloca a finalidade de um fundo de caixa, né, que seria de fato a despesa do inquilino, né, e é justo e deve todo condomínio ter esse fundo de caixa, porque
uma certeza que a gente tem na vida é que todo imóvel necessita de manutenção, né? Então a gente está falando de pintura interna do prédio. Pintura interna é uma manutenção que o inquilino ele tem que contribuir. Só que na mesma linha de raciocínio da peça do elevador que queima, a gente pode se aplicar isso. Não é justo um inquilino, né, que entrou no condomínio há 2 meses pagar pela pintura interna, pela manutenção da pintura. Porém, aquele que está lá há 5 anos já é justo. Então, a melhor forma, né, a mais compreensível e aceitável é o quê? Cada um pingar um pouquinho ali todo mês, né? Porque às vezes o inquilino ficou lá 6 anos, saiu, deixou o imóvel, passa um mês, eles optam por pintar. E ele não contribuiu em nada para esse custeio dessa manutenção. Então, o fundo de caixa, tá? Teria essa finalidade aí para ir constituindo uma reserva de valor para o condomínio para as despesas com a periodicidade irregular, uma periodicidade mais elevada. Então, para aqueles síndicos aí que não têm administradora de condomínio, a importância até que a gente fala do serviço é o seguinte: como a própria lei traz essa confusão aí, a convenção de condomínio, né, ela fala que deve-se designar um fundo de reserva para manutenções, eu acho que cabe aí à administradora, o síndico, ter um cuidado para a denominação dos fundos. Quando for cobrar ali dentro da previsão orçamentária, que for uma verba destinada para manutenção, considerar como fundo de caixa mesmo, porque na lei do inquilinato, ela é expressa que o fundo de reserva é um fundo e é uma despesa de proprietário. Então, para não ter essa confusão legal, né, ou uma possibilidade de discussão, é importante a gente definir aí os fundos de forma correta, né? Correta que eu falo assim, vamos colocar para evitar uma confusão mais tarde. O inquilino vai sair, se foi cobrado um fundo de reserva, ele vai o quê? Pedir a restituição do que ele pagou. Então, vamos cobrar certinho que é um fundo de caixa que é destinado para manutenção. Mesmo que não seja ela mensal, ela pode ser posterior, certo? Correto, correto. Então, o importante é, no momento da criação daquele fundo, você já colocar a finalidade dele, né? Porque a finalidade que vai determinar quem que é o responsável por aquela contribuição, se é o proprietário ou se é o inquilino, né? Então, nada mais importante que uma orientação correta de como relatar isso na ata e passar isso para os condôminos, né? Pessoal, então vamos finalizar o nosso podcast de hoje e um abraço a todos. Obrigado.